Olá a todos e a todas, meu nome é José Gleison, sou professor da Escola de Tempo Integral e estamos em mais um episódio da série Educação e Inclusão Social, uma parceria do IFCE com o CREAD, do Centro de Referência de Educação à Distância. Hoje nós estamos aqui com o professor Daniel. Ele é professor da Rede Municipal de Fortaleza, artista, músico, possui uma larga experiência com apresentações, já fez viagens internacionais, entre outras coisas, mas eu gostaria que o professor Daniel fizesse uma auto-apresentação para a gente conhecer melhor o seu trabalho, Tá. a sua pessoa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai assistir isso aqui. Eu me chamo Daniel, eu sou professor de artes, né, da SME. Eu sou formado na UFC, eu trabalho como músico, eu tenho uma banda chamada Banda Eldara e uma banda de rock chamada Land of Lemuria, e eu trabalho também no coral Sobretons, que é um coral independente. Professor, nos fale um pouco sobre a sua formação, a sua história de vida. Conte-nos um pouco sobre você. Bom, eu entrei na música através do canto coral, num aparelho importantíssimo da Prefeitura de Fortaleza, que é o CCBJ, que é o Centro Cultural do Bom Jardim, que ele é filiado ao Dragão do Mar. Lá eu fazia aula de canto, eu ia todo dia, 1 da tarde, lá cantar, aprender técnica vocal, até que eu consegui uma bolsa de piano através da Casa AME, inclusive, né? Do Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim. Isso, aquele ali era o meu lugar, assim, eu ia. Existia uma quantidade muito grande de artistas e músicos e cantores e atores naquela região, é muito frutífero. Eles têm a sua formação tanto no CAIC, quanto no CCBJ, né, quanto na Casa AME. E aí eu recebi uma bolsa para poder estudar piano, e quando eu comecei a estudar piano num lugar chamado Musmania, que é um conservatório, eu prestei vestibular para a UFC e passei e fiz a minha graduação lá na UFC, na Universidade Federal, em música. E aí foi uma formação muito ampla em alguns sentidos, mas nunca é uma formação completa, porque o artista, enquanto arte educador na escola pública, ele precisa ter uma polivalência em determinadas áreas, né? O professor, o arte educador na escola pública, ele tem a demanda de artes visuais, de dança, de teatro e de música. Então a graduação, como ela não permeia essa polivalência, ela é necessário você ter pós, né, especializações, né? Até quem for mais corajoso, outra graduação, para contemplar a necessidade de que a demanda do currículo formal, né, da BNCC e tal, de artes, para poder você conseguir exercer a sua atividade profissional com qualidade, assim, né, permeando as coisas que precisam ser feitas na escola. E como você enveredou pela educação? Bom, eu me apaixonei primeiro pela música, né? Eu gostava do coral, gosto de tocar instrumento, né? E durante tanto a graduação e quanto antes, eu sempre senti facilidade em ser uma zona de desenvolvimento proximal, assim, vamos tacar bigodes nesse povo, né? Sabe, assim, de ser um facilitador do processo do outro, porque música e arte em geral, com algumas ressalvas, é atividade coletiva. Então, se o outro também se desenvolve no processo, você acaba crescendo junto, né? Assim, então, se o meu amigo cantor está cantando comigo e ele canta desafinado e eu tenho uma ferramenta que pode auxiliar ele a cantar melhor, por que não, né? Então, assim, ser professor é uma atitude solidária, né? De você ajudar o outro no processo de formação e construir isso no coletivo, né? Então, quando eu fui para a universidade, e muitas práticas são coletivas na universidade, e lá é uma licenciatura. Então, assim, há um direcionamento da área pedagógica e eu também, além de gostar dessa coisa da empatia, da formação alheia, né, eu também aprendi a gostar da parte epistêmica do processo de aprendizagem, assim, né? Como é que a pessoa constrói conhecimento? Por que fulaninho gosta desse conteúdo e tem facilidade e fulaninho não? Ou por que nós conseguimos decorar ou dar significado a uma aprendizagem,
essa parte que envolve a psicologia, né, a didática, a filosofia da educação, a história da educação, ela foi me dando... Subsídios. eu me senti mais ser humano. Porque a gente, enquanto Homo sapiens sapiens, é o homem que sabe, porque a nossa identidade se constrói a partir da nossa aprendizagem. Somos o que aprendemos, né? Não necessariamente o que a gente come. Também, né? Tô falando por nutricionista, né? Mas, assim, nós somos o que nós aprendemos. Então, assim, enquanto ser humano que aprende e enquanto ser humano que ensina, isso, que eu sou uma pessoa curiosa, né? Eu achei interessante saber como é que isso funciona, assim, como é que a pessoa aprende a aprender. Isso para mim é muito interessante. Assim. Professor, eu entendo que a nossa série, a nossa atual série é Educação e Inclusão Social. Como o senhor vê a educação dentro, né, ou como objeto, como forma de incluir, né, de inclusão? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, ela é muito importante ser feita por vários professores, né, por todo mundo que faz parte da educação, porque, primeiro, que a escola ela é um espaço, teoricamente, de desigualdade, né, assim, a gente tem crianças que são muito pobres, tem crianças que têm uma certa condição, tem crianças que são apoiadas pelos pais, tem crianças que não, tem as crianças que são ditas normais e as crianças especiais, né, ignorar o fato de que as pessoas, que escola é feita por gente, né, ignorar o fato que as pessoas são diferentes e ensinar elas de uma maneira massiva, né? Vou ensinar todo mundo igual, continuar perpetuando essa desigualdade e ignorando o fato de que cada ser humano tem especificidades. Né? Não dá pra gente, como eu estava falando, né, naquela hora, não dá pra gente avaliar uma pessoa ou um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore. Por quê? Porque cada avaliação, ela te permite conhecer o outro. Mas eu acho que antes de você fazer um processo de avaliação classificatória, aquela avaliação que a gente faz no final do ano, né? Mas ao longo do processo, você conhecer o indivíduo é uma ferramenta de inclusão. Porque assim, eu estava pensando, quem são os excluídos, né? São as crianças especiais? Você é excluído porque você sofre racismo, né? Quem são as crianças que estão... será as crianças da homofobia, né? Será as crianças com dificuldade cognitiva? Quem são... Com dificuldade de aprendizagem. De aprendizagem, né? E essas pessoas, elas estão na escola, assim. Elas são invisibilizadas, às vezes, mas elas existem. Então, é necessário pensar como tornar que a educação seja um processo de melhoramento humano, de permitir que essas pessoas se tornem pessoas melhores através do conhecimento, porque aí eu acho... Não lembro se foi Aristóteles, mas o conhecimento só é útil se ele me torna alguém melhor. Mas, se o professor não conhece o aluno, então, como é que eu vou dar o remédio, né, sem conhecer a doença nem o paciente? Então, assim, eu tenho que saber quem são os excluídos da minha escola, eu preciso conhecer os meus alunos, eu preciso conhecer a sociedade que eles estão inseridos. A comunidade, os pais, né? A mim mesmo, porque educação é um ato de... Autoconhecimento. É um ato de... isso. Professor, eu conheço, né? Nós temos uma experiência de docentes em uma escola comum e eu sei que o senhor é um bom conhecedor da LDB. Vamos falar de LDB, Educação e Inclusão Social na LDB. Na perspectiva da inclusão? Sim. Então, a LDB tem alguns artigos que ela define, né, quem são essas pessoas que são ditas especiais, assim, né, no sentido de são as pessoas com transtorno global de desenvolvimento, são as pessoas, né, com Down e a superdotação. Eu acho que os mais invisíveis assim são as crianças com superdotação e apesar de todas elas precisam de um acompanhamento, né, de AEE, que é o atendimento educacional especial, mas se faz necessário que haja uma listagem, né, um recenseamento, que chama o termo técnico, dessas crianças, porque a finalidade dessas crianças, porque a gente pensa no especial no sentido de que, por exemplo, o autismo, ele aos poucos vai ganhando visibilidade no sentido de não ser mais uma doença, né, e ser um jeito de se ser humano.
ele é uma perspectiva, ele é uma forma de configuração cerebral, assim. Então, assim, não é mais assim um problema no sentido de tratamento, né? É mais uma característica, uma nuance de uma criança. Que as crianças elas vêm com várias questões, né, que são próprias delas, seja questões biológicas como questões sociais, porque, né? Então, assim, aos poucos é necessário que a legislação, ela, por exemplo, agora no ano passado tivemos a separação das crianças surdas da educação especial, porque eles ganharam uma própria modalidade. Então agora tem o bilíngue, né? Tem até a própria graduação em pedagogia bilíngue. Será, a pergunta que eu faria sobre isso, né? Será que a cadeira de Libras, que geralmente é só 6 meses na formação, porque essa pergunta é também sobre formação de professores. Será que a graduação em Libras nos permite ter uma ferramenta para lidar com o aluno surdo, né? Será que é só um paliativo? Ou ela consegue realmente permitir a tal da acessibilidade ao conhecimento, né? Porque eu me pergunto, se eu não consigo me comunicar com a criança, também é um problema, o deficiente, entre aspas, que essa palavra é muito pesada, mas a pessoa que está limitada por uma determinada forma de comunicação também sou eu, né? Assim, o quanto que nós precisamos de formação para professores, para que esses professores estejam prontos para lidar com as adversidades e a diversidade de alunos que existem. É verdade. Professor, falando em formação de professores, pegando o gancho, né, pegando o link, eu entendo que a escola é um grande desafio. O professor ele deve sempre se capacitar, né, se formar ou ser formado pela escola, pelos gestores. Após a pandemia, porque o mundo todo está num processo de pós-pandemia, eu queria saber a sua percepção sobre como os estudantes saíram da pandemia e voltaram para dentro da escola, em que situação o docente se vê dentro de uma sala com esses estudantes, né? Vamos situar Educação Básica, Ensino Fundamental 2. Anos finais, né? Sim. Anos finais. Já para exemplificar, né? Para dar um contexto, um campo de universo. E aí, como os professores eles podem buscar novas formas de ser e de agir diante desse desafio de pós-pandemia na sala de aula? Será que as crianças têm elas trouxeram alguma herança dessa pandemia para a sala de aula? A pandemia ela vai trazer uma realidade muito cruel, né? Porque assim, a classe que não tem acesso à saúde pública, né, e à segurança alimentar, ela tinha que sair mesmo de casa para trabalhar e assim, muitas crianças perderam pais, mães, né, e eles chegam dilacerados, assim, então é necessário que a gente... Perdas familiares. É muito complicado isso. É necessário que o professor ele seja humano, que ele tenha empatia, que ele saiba ouvir. E assim, a pandemia, ela é um problema que aconteceu e ainda tem, a gente vai ver ainda muito nesses próximos anos, a reverberação da pandemia em relação à saúde mental das crianças, né? Então, assim, sempre tem aquele parente que você vai lembrar que você teve afeto, que era uma pessoa que era importante, que você amava. Outra questão que eu acho complicado sobre a saúde mental das crianças na escola, que a pandemia também tem uma questão, essas crianças nas mídias sociais, não estou demonizando as mídias sociais, mas o excesso de informação, sem filtro que a criança não tem, sem acompanhamento, ele é prejudicial. Por exemplo, vou contar uma situação, as crianças estão sabendo de uma guerra que está acontecendo na Ucrânia e a gente, né, eu lá trabalhava num lugar de vulnerabilidade social. Aconteceu um episódio numa escola que pedras foram jogadas sobre uma quadra. E na parte da proteção da quadra, as pedras começaram a fazer barulho e as crianças começaram a se assustar. Um agravante dessa situação
foi que as crianças disseram que estavam assistindo a guerra da Ucrânia, sendo documentada, né, nas mídias sociais, de maneira que qualquer pessoa podia ter acesso, traumatizadas por essa exposição a um conteúdo que elas não sabem lidar, somadas à instabilidade que elas têm na sua vivência de comunidade. Dentro da escola, gerou-se um surto coletivo de tristeza e choro e tal, né? Então, assim, as crianças são muito suscetíveis a esse excesso de informação sem que haja tempo dos professores conseguirem Traduzir a informação. Sabe, assim, então, assim, a pandemia, ela tem essa perspectiva. Do mesmo jeito que essa situação da guerra da Ucrânia aconteceu, e as crianças têm acesso, né, é necessário que os pais fiquem atentos ao tipo de conteúdo que as crianças acessam, porque não existe, teoricamente, né, existe, mas, assim, não é sempre, que a criança, como ela é em casa, talvez ela seja igual na escola. Então, se ela é uma criança que tem um excesso de informação que ela não sabe lidar, na escola também ela não vai saber lidar. E aí o profissional que está lá na escola, que precisa, né, construir conteúdo, construir conhecimento processual, conceitual, atitudinal, ele também precisa construir conteúdo cognitivo e também afetivo nesse sentido, né? Assim, as crianças precisam ter educação sentimental, né, assim, para poder lidar com fracasso, com frustração, com exposição à violência. Professor, como a sua disciplina, né, que é artes, pode ser um fator contribuidor para se trabalhar esses temas na sala de aula? Olha, de forma positiva. Não, existem várias perspectivas, assim. A arte, ela é um exercício de autoconhecimento. Ela é um exercício de... Por exemplo, vou fazer expressão. de expressão. Por exemplo, existe um teórico fantástico que é o Boá, né? Ele trabalha com o teatro do oprimido. A ideia é que ao encenar, ao construir uma cena, você perceba, a plateia perceba que tem quem está atuando, se perceba naquela situação e, através de uma reflexão sobre o que está sendo observado, leve isso para a sua vida. Né? Então, o teatro, né? A arte é a expressão. Né? Assim, e essa expressão, ela olha que coisa fantástica que a arte é capaz de fazer. Ela é um recorte epistêmico, cultural, social, de uma determinada época. Porque, assim, você vai... Assim, o livro, por exemplo, né? Ele é um recorte social de uma época. Ele são os valores, os costumes, os hábitos de um determinado grupo social. Então, assim, quando você documenta isso, quando você tem uma vivência artística, seja ela qual for, você está fazendo, na verdade, um recorte histórico da sua vivência na qual você está inserido. A semântica, os códigos da época em que você está... Quando você junta tudo isso e analisa tudo isso, você consegue ter uma visão, assim, raio-x da sua cultura. E é a partir da cultura que a gente constrói também a nossa identidade, quando a gente, né, nossas questões pessoais, mas as nossas questões interacionais com a sociedade. Então, a arte diz muito sobre a questão mental, assim, a questão da saúde mesmo. Por exemplo, toda vez que há uma situação de guerra, a arte vai lá e dá uma adaptada. É diferente uma arte anti-guerra, de um povo que está em paz, que está tranquilo, é diferente de uma arte que é de uma elite. A arte periférica, ela tem uma característica lá, que é a reverberação mesmo. Assim, é o que o povo pensa, é o que o povo sente daquele determinado grupo. Então, assim, e também é um mecanismo de terapia, né? Existe até a própria arte-terapia, a musicoterapia, né? Que ela vai permitir o psicodrama, né? Onde a pessoa pode interpretar os seus próprios problemas e, a partir disso, se autoconhecer. Então, levar e permitir, assim, e também o prazer, né? Que a arte tem, da catarse, né? De você assistir um filme e se sentir, nossa, que coisa maravilhosa, que lugar bonito, que pessoas interessantes, né? Ouvir uma música e relaxar, de pintar um quadro e conhecer os seus limites de paciência, né?
Não uma questão técnica, mas uma questão assim de você se autoconhecer também, né? Arte é tudo de bom, gente. Façam arte. E levem arte para a escola. Leve arte para a escola. A escola ela é um espaço maravilhoso, assim. Professor Daniel, geralmente quando o entrevistado, né, a gente vem aqui no programa, na série, no nosso canal do YouTube, eu tento deixar ele bem à vontade para falar de vários assuntos. Que assuntos o senhor acha que seria interessante falar com a temática educação e inclusão social, além dos que nós já tocamos? Olha, formação de professores é um tópico interessante. Currículo, por exemplo, vamos lá, vou focar em currículo. Uma das coisas que eu acho interessante de uma pessoa fazer numa escola é conhecer o aluno. E a gente precisa, pelo menos eu preciso muito disso, foi mal. Eu preciso muito de conhecer o aluno, e tem ferramentas, né? Avaliação diagnóstica, que é um processo que você pergunta ao aluno, no meu caso da arte, né? Quais são seus potenciais, quais são seus interesses, né? É uma avaliação superficial? É. Ela te dá mais ou menos o quanto esse indivíduo se conhece, né? Dá. Então, assim, é uma ferramenta válida, a avaliação diagnóstica. O currículo oculto, né? Os seus hábitos, o jeito de tratar o aluno, a empatia que você tem, né? O ouvir o outro, né? Construir regras sociais, assim, dentro de convivência mesmo. Contratos sociais. Contratos sociais, né? Que são importantes. E a partir disso, você vê como é que o outro reage, os feedbacks que os alunos nos dão. Nós somos processo. Ser humano é processo. A gente vive num capitalismo que diz que nós somos produto e a gente tem preço e pode ser vendido, mas nós somos processo. Aluno é processo porque é ser humano. Então, assim, em que nível de processo esse aluno está de aprendizagem, de ser humano, de empatia, de melhoramento de si mesmo, que você aprende observando e ouvindo também os alunos, né? Uma outra ferramenta que eu acho interessante, além do currículo oculto e da avaliação diagnóstica, é a pedagogia da presença, né? Que eu aprendi a gostar vivendo o ETI, né? Escola de Tempo Integral, que assim, quando você consegue de fato conviver com os alunos em momentos que não é a sala de aula, você consegue ter uma aprendizagem mais conectada, você com o outro. Por exemplo, assim, professores, né, que ainda não... Eu quero ajudar alguém, né? Então, eu vou dar essa dica. Se tiver um interclasse na escola, joga com seu aluno. Se tiver futebol, bola de vôlei, joga. Se tiver uma apresentação de música, de dança, de teatro, assista, dê feedback para os seus alunos. Faça parte de presença, assim, né? De esteja lá. Se tiver uma feira de ciências, vá em todas as salas, escute os alunos, eles se ensaiaram. Todo mundo gosta de ser prestigiado, gosta de ser valorizado. Então, assim, essas pequenas coisas, elas são um tipo de currículo que eu acho interessante, que não é formal, assim, é um currículo oculto, né? É o estar presente no processo de construção holística, né? Afetiva, motor, cognitivo, social do outro. Assim, é lógico que a gente tem uma demanda muito grande de alunos, nem sempre vai dar certo, mas já está aberto de maneira positiva para que essas vivências tenham significado para você e para a pessoa que está na sua responsabilidade, no caso dos alunos, né? É fundamental, assim, eu acho que esse vínculo, ele se fortalece e torna a educação mais interessante no sentido de significativo, assim, ela é uma coisa do importar no sentido de você leva para sua vida, leva para dentro, né, experiências que são fantásticas assim para todo mundo. Professor, o senhor havia falado sobre a temática saúde mental dentro da escola, na formação do professor. Eu acredito que depois da pandemia, eu falo a pandemia porque ela foi um marco divisório em qualquer sociedade do planeta. E a gente ainda está respirando como agir no momento de sociedade pós-pandemia, até diante de outros riscos, né? Porque a própria escola, ela deve trabalhar conceitos que foram colocados em dúvida durante a pandemia, que é até o próprio conhecimento científico, né?
porque, não vou dizer em outros locais, mas a escola ela é um local onde se deve refletir a realidade a partir de conhecimentos. Então, deste ponto de vista, né, como o senhor poderia refletir sobre a escola como um local que contribui para a reflexão do mundo, para o aluno? É, a, a vida, ela é inteiramente pedagógica, né? Assim, você pode pegar situações diversas e aprender com elas, e a partir disso você construir algo novo e importante para você e para os outros, né? A pandemia, ela é uma tragédia, né? Ela é um problema sanitário assim de saúde pública terrível. A sensação de instabilidade social, né? De insegurança, né? E toda essa demanda muito grande de mentiras, né? Sobre vacina, sobre a importância do SUS, gente. Questionar o SUS é num país onde a maioria das pessoas não tem acesso financeiro para pagar por saúde pública é absurdo, né? Então, assim, é necessário que a gente pegue este momento. Um país que não conhece a sua história tende a reproduzi-la no futuro. Então, assim, é necessário que a gente perceba que a pandemia, estamos vivos, né? Não necessariamente a saúde mental, que já não era boa antes da pandemia, mas assim, tende a piorar. Eu tô rindo, mas é de tristeza. Mas assim, a ideia é que se a gente não fizer nada, se a gente, enquanto sociedade, enquanto professor, enquanto não se organizar para que essas pessoas tenham acesso à saúde mental, né? Assim, aí tem várias coisas que podem... De promoção até. Assim, esporte, arte, a própria educação, né? Assim, que eu acho que por que eu digo que a vida é inteiramente pedagógica, no sentido de que você pode aprender qualquer coisa em qualquer situação. Até com a pandemia, assim, aprender a gostar de estudar pelo prazer de aprender é uma maneira de você meio que afugentar os seus problemas. Aprender como é que eu posso dizer assim? Aprender quais são as suas formas de prazer que você consegue gostar daquilo que você está fazendo, assim, saborear, não carpe diem, assim, namastê, não, mas no sentido de você saber que às vezes, porque assim, a questão de você trabalhar com expectativa e esperança, né? A expectativa é uma coisa que a gente, ela está muito perto da fantasia, né? E a esperança não, a esperança é uma coisa que requer trabalho, que requer otimismo, requer todo dia você estar lutando para que as coisas deem certo. Né? E isso é trabalho, isso dá muito trabalho você ser otimista se a sua mãe não tem dinheiro para comprar comida, né? É muito difícil você ver. Então, assim, é uma questão de resiliência, né? De luta, de você acreditar que pode ser melhor e não só luta, sofrimento, mas você aproveitar as coisas boas. A vida é dialética. Tem coisas boas e tem coisas ruins acontecendo. E se você se sobrecarrega de coisas negativas, realmente fica difícil lutar para construir uma saúde mental se você não se emancipar de algumas formas de masoquismo social que a gente tem, né? Que a gente até aprende, né? Isso a gente aprende a gostar, vira uma síndrome de Estocolmo, assim, eu aprendo a gostar de quem me faz mal, assim. É complicado isso, assim, né? Professor, nós já estamos finalizando a nossa entrevista. Foi muito instrutivo, interessante. Fico muito feliz de ter o senhor aqui para falar um pouco sobre todos esses assuntos que são importantes. E eu queria agradecer tanto ao CREAGE, na pessoa do professor Igor, como também ao IFCE por essa... E aos colegas do estúdio, né? As pessoas que me ajudaram e nos ajudam a fazer essa série. E eu queria deixar esse momento final para o senhor agradecer e finalizar a sua fala. Bom, eu agradeço primeiro a você pelo convite, né? Eu acho a sua pesquisa fundamental, essencial, assim. A educação é uma coisa importante e as crianças, elas estão precisando, sim, ter suporte na sua saúde mental, porque não foi fácil e talvez nunca será, mas essa sua pesquisa é realmente fundamental. Eu quero agradecer
ao CREAD, né, que também permitiu esse espaço maravilhoso, a nossa escola, né, que trouxe tantos profissionais, assim, a educação brasileira, a educação de Fortaleza, do Ceará, que tem trazido várias reflexões positivas que nos dão esperança. Eu acho que a gente precisa ser pessoas da esperança, de esperançar, né, essa coisa de ir atrás, correr atrás das coisas. E é isso, eu agradeço muito, estou muito feliz por estar aqui. E eu agradeço ao senhor e a todos os que nos assistem e até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos.